Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais uma aula da Academia JA e do JA Gestão de Vendas, né? Nossa plataforma comercial, né? E a Academia JA. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Vamos falar sobre venda, vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre comportamento do cliente. Então seja muito bem-vindo. Você que é da plataforma, né? Já sabe. Reuniões todas as semanas, né? Trabalhar as metas aí começo da semana, fazer as reuniões. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que é, acontece com todos nós, tá? Então vai ser bem legal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o viés de confirmação, tá? Isso aí todo mundo tem, você tem, eu tenho, e você vai ver que muitas vezes a gente acaba tomando decisão e na verdade a maioria das decisões que a gente toma, elas estão totalmente enviesadas. Muitas vezes você fala assim: "Ah, eu não sou enviesado. Ah, eu consigo ter uma visão racional. Ah, eu consigo ver as coisas tirando a emoção, né? Veja bem, seja racional." Não existe racionalidade. Aliás, o teu cérebro, ele trabalha em conjunto, tá? A parte racional com a parte emocional, uma trabalha em conjunto com a outra, tá? Não existe, né? Não existe decisão que ela é totalmente emocional ou totalmente racional. O que a gente sabe, né, pessoal, é que na maioria das vezes, né, 95% das vezes, a gente está tomando decisões por viés de confirmação. Nós estamos tomando decisões por para encurtar, o nosso cérebro acaba encurtando alguns caminhos, tomando decisões mais rápidas, tá? O cérebro é feito para poupar energia, né? Ele é programado para isso. Então, quando você tem as heurísticas, né, os vieses, quando você tem ali as conexões já formadas, é muito mais fácil o seu cérebro a trabalhar no automático, porque isso vai fazer com que ele poupe energia. E o viés de confirmação, ele funciona para isso, tá? Ele funciona para fazer você poupar energia, para você não ter que pensar muito e para você já buscar ali dentro do arquivo do teu cérebro alguma coisa pronta ali para você tomar a decisão. E isso influencia o teu cliente na hora dele tomar a decisão. Ele sempre vai estar enviesado na hora de tomar uma decisão. Você vai estar enviesado na hora de tomar uma decisão, tá? A maioria da gente está enviesado, cientistas estão enviesados, todo mundo está enviesado na hora de tomar a decisão. E aí a gente pergunta, tá, mas tem como a gente é, não tomar decisão enviesada? Pessoal, tá? Pelos estudos que eu vi, existem alguns mecanismos que você pode tomar, né, para tentar diminuir isso, mas não tem como, tá? O viés faz parte da nossa natureza, como a gente enxerga o mundo, né? Até tem um grande estudioso aí que ele fala que nós somos nós so, eu sou eu e as minhas visões, né? Eu sou eu e o meu mundo, né? Então assim, nós somos aquilo que a gente enxerga. O mundo é da forma que a gente enxerga, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o viés de confirmação, tá? Viés de confirmação é quando filtramos informações para confirmar o que já acreditamos, tá? No varejo, isso afeta diretamente como os clientes percebem marcas e produtos. Ou seja, o viés de confirmação é como se você colocasse uma lente em cima de tudo aquilo que você vai ver. Como se você colocasse, por exemplo, uma lente laranjada, né, na frente da sua visão, tudo que você vai ver vai ser em tom de laranja. Então, o viés de confirmação é mais ou menos isso. É como se a gente colocasse uma lente em cima daquilo que a gente está vendo, né, daquilo que a gente está escutando, e a gente vai começar a ver as coisas da forma que a gente quer enxergar. E isso que eu falei para vocês, tá? O viés de confirmação ele serve para filtrar as informações, para confirmar aquilo que a gente já acredita. Por quê? Porque isso gasta menos energia. É muito mais fácil você acreditar numa coisa e buscar informações que corroboram aquilo que você acredita, aquilo que você já sabe, do que você buscar informações de coisas que você não sabe ainda. Por quê? Porque daí você vai ter que raciocinar, você vai ter que gastar energia e o teu cérebro ele é feito para poupar energia. Tá bom, pessoal? Então vamos falar. O que é o viés de confirmação? Tá? É um filtro mental. É quando prestamos atenção apenas nas informações que confirmam nossas opiniões já formadas. Ou seja, a gente tende a prestar atenção somente quando o vendedor, quando a pessoa está falando uma coisa que já confirma aquilo que a gente quer. A gente
tá sempre buscando coisas que confirmem o que a gente fez, o que a gente faz ou o que a gente gosta de fazer. A gente está sempre buscando esse tipo de informação. Na verdade, pessoal, se você for ver, os algoritmos eles fazem muito isso, né? Quando a gente está na internet, o algoritmo ele fica mandando coisa que você gosta de ver. Ele não vai mandar coisa que você não gosta de ver. A gente vê muito isso na política, né? Se você gosta lá, se você tem um certo viés político, quando você está vendo as coisas, o que acontece? Você começa a receber mais informação daquilo, não contraditório. Né? Isso chama-se viés de confirmação. Então toda vez a gente está sempre buscando coisas que confirmem aquilo que a gente gosta. Ou, por exemplo, quando a gente está fazendo alguma coisa, quando a gente compra alguma coisa, né? E aí a gente vê que de repente a gente não fez um bom negócio, o cérebro vai estar sempre tentando mostrar para você uma vantagem para confirmar, para te confortar em relação àquilo que você fez, tá? É um atalho mental. O cérebro economiza energia filtrando apenas o que reforça as crenças existentes, ou seja, o cérebro vai tentar toda hora não ter que ficar gastando energia para ficar pensando. Por isso que você tem que entender e você tem que ir contra esse viés de confirmação, porque você vai começar a crescer, né? Eu já falei para vocês aqui, essa frase não é minha. Nós não crescemos porque a gente faz o que a gente gosta, a gente faz o que a gente quer e a gente faz o que a gente sabe. Pra gente crescer, nós temos que fazer o que a gente não gosta, a gente tem que fazer o que a gente não sabe e a gente tem que fazer o que a gente não quer. Só que isso gera dor no cérebro, isso gera gasto de energia e o teu cérebro não quer fazer isso. Mas o legal qual que é? É que o cérebro aprende a aprender. E outra coisa muito importante, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o método socrático, até vou fazer aula sobre isso, que o método socrático é o método em que você não contraria a pessoa. Você faz a pessoa pensar e raciocinar sobre aquilo que ela estava falando, tá? Eu vou fazer uma aula sobre isso. Por quê? Porque quando você contraria o seu cliente, quando você fala uma coisa contrária àquilo do viés de confirmação que o teu cliente sente ou pensa, sabe o que vai acontecer? É como se o cérebro dele desligasse. E existe uma parte dentro do cérebro que quando alguém começa a falar uma coisa que contraria a sua crença, o teu cérebro, a região do cérebro que é ligada à percepção, a prestar atenção no que a pessoa está falando, ela vai desligando. O cérebro vai desligando para você não prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Então você nunca vai conseguir reverter uma venda, você nunca vai conseguir fazer uma venda para um cliente discordando dele. Se você discordar dele, você não vai conseguir fazer a venda. E como que você tem que fazer então para você não discordar dele? Você tem que fazer perguntas inteligentes, né? Você tem que saber muito sobre o produto para que você jogue essas perguntas e que você convença esse cliente. Convencer é diferente de contrariar. E não é falando assim, não, você está errado, esse produto ele é melhor. Se você falar ele está errado, se você falar qualquer coisa do tipo, você vai fazer com que o teu cliente trave o cérebro dele, ligue a amígdala, que é o sistema de fuga, luta ou paralisia, e ele vai parar de prestar atenção e o cérebro fala assim, você está em perigo, vai embora. E o cliente não vai comprar de você. Então assim, nunca contrarie o seu cliente. Nunca contrarie. Você tem que sempre contornar a situação e mostrar, fazer ele entender que o que você está falando é mais importante ou é a informação verdadeira, tá? Ignorar contradições. Desconsideramos tudo aquilo que vai contra as ideias pré-concebidas. Por isso que você tem que fazer uma anamnese quando você está atendendo o teu cliente. Você tem que fazer um diagnóstico quando você está atendendo o cliente para saber quais são os vieses dele. Para você não bater de frente com o viés de confirmação do cliente. Porque o que acontece? Muitas vezes eu vejo o vendedor perder venda dentro da loja porque ele vai e bate de frente com o cliente. Por exemplo, isso aconteceu esses dias atrás. E olha só que interessante, eu já estava estudando sobre viés de confirmação. Eu estava numa loja, estava esperando para conversar com o gestor da loja, e eu fico vendo os atendimentos, né, pessoal? E chegou um vendedor lá, chegou um cliente lá, e falou que queria uma peça da marca tal. E o vendedor falou que aquela peça daquela cor não tinha da marca tal. E ele falou assim, olha, nós não temos da marca tal. Ele, mas eu queria dessa marca. Ele falou assim, olha, mas tem da marca Y. E a marca Y é melhor que a marca tal. Cara, esse cliente fechou a cara. Esse cliente ficou brabo. Esse cliente começou a olhar pro vendedor assim e falou assim: não é melhor que a outra marca. E o vendedor falou: sim, é melhor, eu vendo muito mais do que a outra marca aqui na loja. Ele falou: pois é, mas eu quero comprar daquela marca. Virou as costas e foi embora. Você acha que esse cliente vai voltar na loja? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente fala e a gente nem percebe. E a gente acaba perdendo não só a venda, a gente acaba perdendo o cliente, tá? Num contexto do varejo, tá? Tamanho de roupa. Cliente que acha que a marca veste pequeno e nem prova a roupa. Ou seja, isso aí não me serve. Esse modelo não fica legal em mim.
tá? Você quer um exemplo do varejo. Então, por isso que você precisa conhecer tipo de corpo, você precisa conhecer sobre o produto, sobre o tecido, né? Para você orientar esse cliente. E não é falando para o cliente sim, serve, que você vai conseguir contornar a situação ou fazer ele experimentar um outro tipo de produto, tá? Promoções. Cliente que acredita que promoção é só queima de estoque ruim e ignora argumentos. Então, para você poder você precisa trabalhar com esse tipo. Isso aqui são alguns exemplos que tem hoje dentro do varejo, né? Cliente que só acredita que promoção é só queima. E quando a gente fala promocionar não é só queimar produto, pessoal. Promocionar quer dizer promover o produto, tá? Vocês podem utilizar isso aí. Estilo pessoal, cliente que crê que não combina com certa cor, modelo e nem olha no espelho com atenção. Ou seja, o cliente tende a simplesmente ignorar. E se você é um vendedor, um gestor que tem autoridade, ele vai escutar você. Olha, mas prova esse tipo de peça aqui, prova. Essa peça aqui, ela encaixa com o teu formato de corpo. Você tem o corpo oval, o corpo estreito, o corpo ampulheta, o corpo triângulo invertido, o corpo triângulo. Mostre para esse cliente que você domina, né, as técnicas de vendas daquilo que você faz. E aí sim você vai começar a convencer. Opa, esse cara tá falando, ele é autoridade, né? Porque muitas vezes a gente vai no médico e o médico fala coisas que contrariam a nossa crença. Só que como ele tem autoridade, a gente não discute com ele, tá? E percepção de preço, que esse aqui é a maior é o maior problema hoje dentro das vendas, tá? Percepção de preço. Cliente entra achando que a loja é cara e já procura defeitos para justificar a não compra. Ou seja, o cliente, é que isso acontece, né? O cliente entra dentro da loja para não comprar o produto. Essa semana, pessoal, eu sempre compro uns chocolatinhos da Cacau Show, aqueles tabletinhos, de 70% e 80% cacau para dar pro meu cliente quando eu tô atendendo e tal. A gente sabe que isso aí libera endorfina, dopamina, enfim, ocitocina, né? O cacau ele tem vários efeitos benéficos pro bem-estar da pessoa e do cliente. E daí eu tava conversando com a pessoa lá, tava numa cidade, ela falou assim, não, mas viu, vai na loja que abriu agora, a loja é muito nova, melhor que o Cacau Show, é minha amiga, fala que você me conhece, tal, que você tá aqui no hotel. Beleza, peguei e fui lá. Cheguei na loja, a vendedora veio me atender. E ela falou, eu falei assim, viu, eu tava procurando um produto, aí expliquei pra ela, porque, né, eu levo um bombom pro cliente e tal, mas eu gosto daqueles tabletinho, que daí ele já vem no papelzinho de alumínio, às vezes o meu carro esquenta, né, e esse é bom que não derrete, ele é pequenininho, ele é 70%. Ela falou, não, esse a gente não tem. Ela falou assim, eu tenho esse aqui. Aí quando eu fui olhar o tablete lá, ele não era de 70, ele era a chocolate ao leite. E eu não como, e eu não dou chocolate ao leite para os meus clientes, porque não tem cacau, né? Não tem cacau. Aí, eu olhei assim, cara, R$ 3 um tabletinho assim, ó. Sei lá, tinha 10 gramas, né? E eu falei, nossa, mas tá caro. Cara, essa vendedora ficou brava. Como tá caro? Não tá caro, não. Porque o produto é muito bom. Porque o pro... Só que assim, ela só ficou falando que o produto era bom, só ficou falando vantagens do produto. Porque é melhor que a da outra marca, não sei o que, não sei o que. Gente, eu travei. Eu falei, tá bom, obrigado. Peguei e fui embora. Ou seja, eu nem consegui escutar os argumentos da vendedora. Porque ela me contrariou. Então, quando o cliente falar para você que tá caro, tá? Você não precisa concordar com ele, mas você não pode discordar dele. Fala, olha, deixa eu explicar para você. Esse produto aqui, ele é assim, assim, assim. Quando você fala que está caro, você acha que ele está caro em relação ao quê? Me dê um exemplo, por exemplo, de algum produto que você acha que ele está caro. E o porquê que ele acha que tá caro? Ele vai falar, tá por causa disso, disso, disso. Aí você vai argumentar, olha, esse produto, ele é assim, 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 ele tem esses benefícios, ele faz isso, né? O preço dele é por causa disso, né? Ele é um produto exclusivo, e aí você vai falar dos benefícios do produto, não das vantagens do produto. Lembra do livro do Spin Selling, das aulas de Spin Selling? Você vai falar dos benefícios. O que vende é benefício, entendeu? E você vai mostrar para o teu cliente, você não vai contrariar ele, né? No começo você pode falar, não, realmente, tem muitas pessoas que acham que esse produto realmente é caro, né? Realmente acontece isso mesmo. O que você está falando é verdade. Você está concordando, mas não está concordando com ele. Olha só. Realmente, tem muitas pessoas que acham esse produto caro. Mas deixa eu te explicar uma coisa em relação a esse produto. Esse produto vai durar mais, esse produto é assim, é assado. Ele é um produto exclusivo. Né? Aqui na cidade só nós que trabalhamos, né? Sei lá, de repente você trabalha numa concessionária de carro, enfim, se você vende algum tipo de produto, mas nunca bata de frente com o teu cliente, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a origem do viés de confirmação, tá? Quem
originou o viés de confirmação foi o Peter Watson, né, psicólogo britânico, que descreveu o viés de confirmação pela primeira vez em 1960, tá? Ele fez um experimento pioneiro com crianças, tá? Buscando informação do viés de confirmação. A descoberta, né, mostrou que preferimos confirmar o que já pensamos do que desafiar a nossa ideia, tá? O experimento. O experimento foi bem simples, pessoal. Ele fez uma sequência, tá? Os participantes recebiam uma sequência de 2, 4, 6, tá? E precisavam descobrir qual que era a regra por trás dela, ou seja, qual que era a sequência, que regra que era utilizada aqui, 2, 4 e 6. Hipótese limitada, a maioria supunha que os números aumentavam de 2 em 2 e testava apenas a sequência similar, ou seja, já tinha o viés, se você olha 2, 4 e 6, complete, você vai falar que é 8. E a maioria de quem fez o teste falou não, a sequência é de 2 em 2, tá? Falha na tese. Quase ninguém testava sequências que contradiziam a sua hipótese. Por quê? Porque você já tem o viés de confirmação. Você bate o teu olho, o teu cérebro já completa, né? Inconscientemente. Você bate aqui, ó, 2, 4, 6, teu cérebro já está completando. 8, 10, 12, 14, né? Regra real. A verdadeira regra era simples. O número em ordem crescente, muito mais amplo. Você poderia utilizar a regra que você quisesse. Ou seja, isso mostra bem simplesmente que nós temos viés de confirmação. Tudo que você vê, o teu cérebro já tem um conceito pré-estabelecido. É um preconceito, ele tem um conceito pré-estabelecido. Tudo que você olhar, tudo que você vê, você já vai ter isso aí, tá? O que o experimento provou, tá? Preferência por confirmação. As pessoas preferem confirmar o que já pensam do que desafiar suas ideias. Por quê? Porque isso gasta muita energia. E o gestor, o vendedor diferenciado, é aquele que faz o cérebro dele aprender. É aquele que faz o que não quer, o que não gosta e aquilo que muitas vezes ele precisa fazer, tá bom? Falta de teses contrário. Raramente testamos hipóteses que poderiam contradizer nossas crenças iniciais. Você já viu muitas vezes aquela pessoa que fala uma coisa pra você, você tá conversando com ela e tal, e daí daqui a pouco ela fala assim, tá, coisa, você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque você já tem um viés de confirmação, tá? Fixação mental. Ficamos presos a uma interpretação limitada, mesmo quando há evidências contrárias. É muito difícil você se libertar do viés de confirmação. Mesmo quando você tem confirmações contrárias, o viés de confirmação vai fazer presente na tua cabeça, tá? E viés cognitivo, tá, pessoal? Este é o coração do viés de confirmação. Filtra a realidade para manter a crença, que é um viés cognitivo. Você sempre vai tentar manter a tua crença, tá? Todo mundo vai tentar fazer isso, tá? Importância no varejo. Influência ampla. O viés afeta quase tudo o que pensamos, decidimos ou acreditamos. Já aconteceu com você? Você vai no restaurante, fala, não, essa vez eu vou lá no restaurante tal e eu vou experimentar um prato novo. Chega lá, você não consegue, você pede sempre o mesmo prato, sendo que tem um monte de prato lá que parece que é uma delícia. Sabe o que isso é? Isso é viés de confirmação. Quando o teu cliente chega na loja, ele sempre vai preferir aquela marca, sempre vai preferir aquele produto. Como que você vai quebrar essas objeções e fazer com que o teu cliente experimente o novo? Autoridade. Veja, pessoal, autoridade, ser autoridade em venda é válido para quase tudo aquilo que você precisa fazer tendo tua pressão. Se você é autoridade, você consegue meio que fazer tudo, tá? Processo de compra impacta diretamente como os clientes avaliam produtos e marcas. Pode ver, tem marca que o cliente não quer nem ver, né? O cliente não quer nem ver. Por exemplo, antigamente as pessoas tinham estigma em relação a Fiat. Todo mundo falava que Fiat era ruim e Volkswagen era bom. E esse estigma ficou por muitos e muitos anos. Veja que isso já passou. Hoje, tanto é que a Fiat é a marca que mais vende no Brasil, né? De carro. Então isso passou. Mas antigamente tinha um estigma. Eu lembro na época do meu pai e do meu avô, eles não tinham Fiat. Fiat era carro ruim, né? Ferramenta estratégica. Vendedores podem usar esse conhecimento para trabalhar com mais empatia. Lembra-se, empatia não é se colocar no lugar da pessoa, é saber que você não é a pessoa e saber que aquilo que ela fala importa e que você não pode contrariar o teu cliente. Quer vender para o cliente? Não contrarie ele. E eu vou fazer uma aula sobre a metodologia socrática de como Sócrates indagava as pessoas que você pode utilizar na venda, tá? Nova percepção ajuda a abrir espaço para que o cliente tenha uma nova visão sobre produtos. Primeira coisa, você tem que criar uma conexão com o cliente, senão ele não vai te ouvir. Você só escuta o contraditório de quem você confia. Então você cria uma conexão com ele, você mostra que você conhece o produto, você mostra que você conhece ele muito bem, né, o perfil dele, e você mostra para ele que você é autoridade, aí você consegue mostrar novas percepções. Sempre lembrando, nunca contrariando o cliente, tá?
Como influencia a decisão de compra, tá? Decisão contaminada. Cliente decide mais pelo que já pensa do que pelo que experimenta agora. Sempre o nosso cérebro vai fazer, faça a mesma coisa, que é mais fácil. Faça a mesma coisa, que é mais fácil. Cérebro sempre vai pelo mais fácil. Filtro invisível. Crenças formadas distorcem tudo o que o cliente vê ou ouve. Aquilo que eu falei para vocês. Se você tem um viés e a tua lente é laranja, você vai olhar tudo laranja. Você vai olhar tudo vermelho. Você vai olhar tudo azul. Sabe aquelas pessoas que são pessimistas? Elas têm um viés de confirmação em relação àquilo lá. Sabe aquela pessoa que é muito otimista? Ela tem um viés de confirmação em relação àquilo lá. Tem aquela pessoa que fala assim, aquele amigo, né, que fala assim, não, mas vai dar errado, tudo pro cara vai dar errado. E tem aquela pessoa que tá caindo o mundo, mas fala, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Isso chama-se